Layout de negócio de alimentação. Bom, o consultor de alimentos ele pode contribuir muito, né, nessa parte de dimensionamento, de organização do fluxo. Esse deve ser nosso principal ponto de foco, de observação e de ajuda para os estabelecimentos, né? Um layout bem feito ele vai evitar vários problemas e vai também ajudar o estabelecimento a produzir mais muitas vezes, tá? Então tem alguns pontos que a gente tem que observar em legislação, mas aqui a gente vai conversar sobre os pontos básicos que todo consultor de alimentos deve saber e prestar atenção e praticar, né, esse olhar quando fala em layout, quando fala em desenho dessa parte aí do projeto, ou até mesmo ajuste muitas vezes em lugares que já estão prontos. Quando a gente é convidado aí para participar de um projeto que ainda não saiu do papel ou está no começo ainda, geralmente as coisas ficam mais fáceis porque dá tempo de consertar muita coisa. E tem outras situações onde chamam a gente, o lugar já existe, já está funcionando, mas precisa de ajuste. E nesse momento pode ser mais complicado porque já tem equipamentos, às vezes o desenho já está feito do lugar, assim, não dá para mudar muita coisa de lugar. E aí as mudanças às vezes tem que ser mais na parte da operação do que da estrutura, de fato, né? Então cada caso vai ser um caso, não vai ter jeito, mas é importante que a gente se atente a vários pontos, né? Então, a primeira coisa que tem que se pensar é que a edificação, as instalações, elas devem ser projetadas para facilitar o fluxo de operações, né? Evitando cruzamentos, a gente tem que minimizar a possibilidade de cruzamento dessas etapas. Não dá para fazer tudo 100% na maioria das vezes, mas o máximo que a gente puder fazer, vai fazer. Então, a primeira coisa que temos que entender do lugar é o que esse lugar vai fazer, o que ele está esperando, né, em relação ao volume, quais são os pratos, que tipo de produto ele vai fazer, é uma esteira de produtos, é um delivery, é uma cozinha industrial, é um buffet, o que é? Qual que é o serviço que está sendo feito ali, será feito, né? É uma hamburgueria, uma pizzaria, faz só isso, faz várias coisas ao mesmo tempo, para entender o produto, para a gente conseguir pensar no fluxo de produção desse produto. Mas a gente tem que pensar em todas as etapas, desde o recebimento até o final, seja uma distribuição, seja uma venda. Lembrar que tem todas as áreas de recebimento, né? Tem a parte que talvez tenha um escritório. Por quê? Tudo que for feito dentro do layout do serviço de alimentação ali, então ele tem que ajudar o fluxo, tem que fazer o fluxo o melhor possível e também tem que evitar que tenha acesso de pessoas que não têm relação com aquela área. Então, se eu tenho um escritório lá no fundo, eu não posso fazer com que todo mundo que vá para o escritório passe por dentro da minha produção. Tem que ter um outro fluxo para esse pessoal que não tem nada a ver com cozinha poder chegar no escritório. O recebimento também, eu não posso pôr uma área de recebimento onde a pessoa que vem lá do caminhão atravesse o meu serviço de alimentação. Então, né, são essas coisas básicas que a gente vai começar a pensar. O ideal é que não tenha cruzamento das atividades, então que eu conseguisse fazer, por exemplo, um fluxo onde tem um recebimento, pré-preparo, preparo e distribuição. O ideal seria isso. E que a gente tivesse cada área separada. Às vezes não vai dar para ter uma área para cada coisa. Então a gente tem que pensar que talvez eu consiga fazer isso de uma forma técnica, estabelecendo horários, procedimentos, né? Vai usar de repente a mesma área, vai ter algum cruzamento, mas de forma que a gente diminua o máximo possível os riscos dessa questão de contaminação e de cruzamento de etapas, tá? Então, vai ter essas duas possibilidades, a separação física e a técnica. A gente tem que pensar nos dois também, né? E lógico, né? Entender, como eu falei lá no começo, que tipo de produto vai ser feito, o que estão esperando em relação a volume de produção, né? Para que a gente entenda se a área é compatível também. Não adianta chegar assim, você tem 5x5 de metragem e a pessoa quer fazer pizza, hambúrguer, sobremesa, saladas. Não cabe. Eu já atendi lugares assim e a gente realmente teve que secar muito o cardápio para conseguir operar, né? Senão você acaba fazendo nada direito, colocando tudo em risco, não tem nem equipe suficiente para conseguir fazer tudo o que é esperado. Então pode ser feito por etapas também. Olha, vamos com esse espaço aqui a gente consegue fazer isso, isso e isso. Se atingir um faturamento tal, a gente pode comprar a casa do lado, pode alugar um outro espaço para fazer a outra operação. Então tem que trabalhar muito com a realidade. E lógico, né, tem gente que é pra mim e fala assim, mas Juliana, não sou eu que decido isso. Tudo bem, mas você como consultor técnico do local, você tem que fazer o que é certo. Olha, dentro desse espaço aqui, seria o ideal fazer isso, tem que falar o que é certo. O que ele vai decidir no final, realmente a gente não tem alcance, não somos nós os proprietários daquele estabelecimento, mas você tem que orientar da forma correta e, claro, tentando sempre viabilizar o que o dono, a dona, ele está pedindo, obviamente.
Não é só chegar e falar, bom, só 5x5 a gente só vai conseguir fazer salada, que seria o mundo perfeito. Então, dentro da realidade, adaptar o máximo possível e com o menor risco possível também, tá? Então, a gente tem que ter o bom senso para olhar as duas coisas, mas sem colocar o nosso em risco também. Olha, dentro disso, eu acho que você poderia trabalhar dessa forma, a sugestão é essa, sempre colocando como um consultor técnico mesmo. Você não está lá para agradar, você está lá para fazer a coisa certa, né? Dentro das possibilidades, obviamente, tá? Então, e também entender, como eu falei, qual vai ser esse serviço. É uma linha de produção, uma montagem. Então é uma sobremesa que corre na esteira, essa máquina põe o recheio, aqui põe a cereja e ali tampa. Então você vai ter um fluxo. Então depende muito. O ideal é você entender todo o cardápio, todos os produtos que serão. Cardápio não, você não precisa fazer todos os sabores de hambúrguer, né? Então vai lá, a gente tem hambúrguer e pizza, vamos dizer. Então você pega o hambúrguer, né, ou pensa no hambúrguer e vê tudo que precisa, desde do recebimento, tudo que vai ser feito com aquele hambúrguer. Então chegou, vai ter pão, vai ter carne, vai ter salada, tem embalagem. Qual que é o fluxo que esse produto caminharia dentro da minha cozinha? Primeiro vai ter a chapa, o pão. Então fazer o desenho realmente da produção até o final. Chega no final, vai para o cliente no salão? Não, já vai para a boqueta do delivery, para você conseguir desenhar realmente o que é melhor ali. Onde é melhor ter uma chapa, pensar que um fogão não pode estar de frente para uma geladeira, que vai prejudicar o funcionamento do equipamento, vai ter o choque térmico do funcionário ali na frente dos dois equipamentos. Então, a gente tem que pensar em vários e vários itens, né? Tem o conforto térmico, tem o espaço que precisa ter para a equipe circular. Tudo isso tem que ser pensado também. Então, são vários detalhes, mas são muitos detalhes que a gente tem que levar em conta nesse sentido, pensando em tudo isso que nós comentamos, tá? Cruzamento de etapas, facilidade. Se a gente faz um fluxo legal dentro e coloca disponibilizado ali os equipamentos da forma correta, as áreas da forma correta, facilita muito para a equipe e isso pode aumentar a produtividade da equipe e, consequentemente, o número de pedidos que essa cozinha consegue atender, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta de fato, tá? Então, quando a gente vai desenhar esse fluxograma, o caminho... Eu tô falando aqui, lógico que isso aqui é muito mais profundo, né? Dá pra gente ir muito além, dentro de cada detalhe do fluxograma, do layout do lugar, mas é para pensar basicamente nisso. Pega os produtos principais que vão ter lá, que são mais risco, né? Que tenha mais risco, e pega ele, produz ele na sua cabeça, passo a passo, etapa a etapa, de onde ele tem que ir, o que fica mais fácil e o que dá para ser feito. Então, a gente trabalha muito com expectativa e realidade. Então, beleza, eu tenho esse espaço, então aqui eu consigo, de fato, colocar o fogão para cá, consigo abrir uma área aqui para ser o vestiário, trocar o lugar da onde é o almoxarifado, vai ser, na verdade, o estoque de limpeza, porque vai ficar mais distante da cozinha, perto da saída do lixo. Então, tudo isso é legal que se você não tem muita experiência, você comece a observar. Quando você vai nos estabelecimentos que tem cozinhas abertas, você pode observar como que é a linha de produção, começar a fazer algumas análises nesse sentido para entender. E tem muitos lugares que realmente a situação aperta, né? Por exemplo, lojas de shopping que costumam ter um bastidor muito pequeno, a gente costuma ter alguns problemas, mas com certeza você não vai conseguir aumentar a área de produção, mudar muita coisa ali dentro, porque envolve várias coisas, né? Além do próprio espaço. Mas talvez uma operação, né? Mexer com a operação, olha, então de manhã a gente vai fazer só salada, à tarde a gente vai fazer tal. Mudar os horários para que tenha o menor fluxo possível. Aí não vai ter lá o pessoal manipulando salada e mexendo com carne crua na mesma bancada, tá? Então, tudo que é possível. Então, é um trabalho realmente minucioso, que vai envolver prática, com toda certeza você vai melhorando com o tempo, mas pensar nesses itens principais. Se não dá para deixar 100%, eu sempre falo, nosso papel é reduzir ao máximo os riscos que existem lá, tá? É comum que a gente tenha alguns desafios aí pelo caminho quanto a isso, mas aí com a prática você vai eliminando a maioria dos problemas e sentar para conversar também com a equipe, né? Geralmente tem uma equipe envolvida nisso na hora que faz o layout. Às vezes tem um arquiteto envolvido, os proprietários, os gerentes ali, e tentar passar essa visão. Às vezes eles têm uma visão muito limitada, ou não tem prática nisso também, nem pensa nessa questão do fluxo, do cruzamento de etapas, só fala assim, tem que ter um vestiário, um estoque, e vai pondo ali, vai montando como se fosse um quebra-cabeça. E cabe a gente, então, organizar ao máximo esse quebra-cabeça para que as coisas fluam da melhor forma ali dentro da cozinha, tá certo? Então, é prática, é quebrar a cabeça, é pensar nos detalhes e aí você vai conseguir entregar um bom layout, um bom fluxo de produção, entregar um trabalho bom de consultoria. Se você tem dúvidas sobre esse tema, coloca aqui embaixo, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo.